Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial da série Programação de Jogos em Java. E eu estou chegando aqui na parte 2, vamos comentar sobre a classe da nave. Deixa eu abrir aqui o Eclipse. Vamos aqui para o nosso projeto que a gente havia criado e eu queria só fazer duas modificações no código e na estrutura, porque eu havia esquecido de comentar no vídeo passado. Porque se você faz o seu jogo e você tem uma tela com tamanho específico, talvez você não queira que o usuário redefina esse tamanho. Então a gente simplesmente adiciona o método setResizable e a gente diz que ele é falso, ou seja, a sua tela não vai ser redimensionável. Assim o usuário não vai poder ficar minimizando, maximizando e tal, assim fica com menos problema, já que o seu jogo pode ter um fundo específico. Então, enfim. E só mais uma coisa que, só por a questão de organização, eu acho mais interessante a gente criar um pacote, vindo aqui em New Package, colocar aqui jogo e colocar essa classe dentro dos pacotes. É simplesmente por questão de organização mesmo. Então, agora que a gente tem o nosso container, a gente precisa criar o conteúdo que vai poder ficar em cima do container. Então a gente vai vir aqui no pacote, botar New Class, e a gente vai criar a nossa classe agora para a nave. Então vamos lá, nave. E é o seguinte, a nossa nave, ela vai ter atributos e métodos. Um dos atributos importantes que a gente vai precisar vai ser justamente as coordenadas que ela vai ter, que em algum momento a gente vai precisar utilizar. Então a gente vai colocar aqui, definir private, porque os atributos são só da nave. Vamos colocar aqui int x e y, as coordenadas dele. A gente vai ter também, caso a gente vá movimentar a nave, a gente tem que definir uma determinada coordenada para você adicionar a coordenada da nave. Deixa eu explicar melhor. Vocês estão vendo o mouse, ele está numa coordenada específica. Eu adicionando um pixel, ele vai mover um pouco para o lado. Cada vez que eu adicionar mais pixels, a coordenada dele, ele vai se movimentando. Então a gente tem que definir outras determinadas coordenadas para poder aumentar o espaçamento da imagem. Então eu vou colocar dx e dy, e cada uma vai aumentar um tamanho específico para cada coordenada. E outra coisa que a gente vai querer também, já que o nosso jogo tem gráfico, é a imagem da nave. Então a gente vai colocar aqui também um objeto do tipo image, que a gente vai colocar a imagem. Uma das coisas que eu acho meio chato no fato de programar, você tem que toda vez ficar importando as classes e tal, e nem sempre é bom. Você vê como tem algumas pessoas que fazem, por exemplo, import java.util.asterisco para poder tirar o trabalho de tirar algumas classes e tal. Então acho interessante você clicar bem em cima do erro que está acontecendo aqui. No caso que eu não tenho essa classe para utilizar, não está visível, a gente aperta Ctrl 1 e ele vai mostrar soluções. Uma das soluções é importar justamente o pacote, ele já está dizendo aqui o caminho absoluto da classe. Então a gente simplesmente importa. Então, o que a gente vai precisar? Certamente eu vou precisar no futuro de ter como pegar as coordenadas na nave e como pegar essa imagem. Então a gente vai ter que criar os métodos getters da série dos getters e setters para poder justamente utilizar esse recurso. Eu acho interessante no Eclipse que a gente não precisa digitar para poder fazer isso. A gente simplesmente vem em Source e clica em Generate Getters and Setters. Ou então, o que eu costumo fazer, eu digito Alt, S e R. Ele abre a mesma janela. Então, eu vou precisar o GetImage, o GetX e o GetY. Depois que eu clico OK, pronto, ele já gerou tudo bonitinho para mim. Vou só ajeitar os espaços. A partir daqui, eu vou precisar de um construtor, porque eu vou ter que definir com a imagem da nave, além de definir aonde é que ela vai ficar na tela e coisas do tipo. Então eu venho aqui, public nave, e a primeira coisa que eu vou definir é a minha imagem. Para poder definir a imagem, eu vou ter que ter uma pasta onde eu vou guardar as minhas imagens. Então eu vou vir aqui no meu projeto, vou colocar new folder. Eu vou colocar aqui o nome que sempre colocam nos jogos, que é has.
que quer dizer resource, que é onde eu vou colocar os recursos do meu jogo. Eu vou colocar aqui, eu criei essa pasta com as imagens que eu vou utilizar nesse joguinho. Eu vou simplesmente copiá-las e colocá-las na minha pasta aqui. Beleza, agora que essas imagens estão bem aqui, fica muito mais fácil de manipular. Então, o nosso método para retornar a imagem, ele vai retornar um objeto do tipo image. Sendo que para a gente poder capturar a imagem que está aqui no res, a gente vai ter que criar um objeto do tipo image icon, que ele faz parte do swing. A gente vai colocar aqui que é uma referência, porque eu simplesmente vou utilizar para poder mandar a imagem para o nosso objeto imagem. Aí eu vou instanciar image icon e aqui dentro eu vou colocar como parâmetro o caminho da imagem. Porém, como a gente já colocou aqui a nossa pasta dentro do projeto, fica muito mais fácil de você não ter que colocar C, dois pontos, barra e tal. Até porque você não vai rodar isso aí só no seu computador. Então, a gente vai simplesmente colocar, está dentro da pasta res, e dentro da pasta res, eu tenho que colocar alguma imagem que eu quero. Então, eu vou colocar aqui nav.gif. No Java, se eu coloco aqui uma barra só, ele vai estar acusando erro porque é um caractere especial que você não pode utilizar ela unicamente assim. Se você quiser representar uma barra no Java, você tem que colocar duas barras, que elas vão funcionar como uma barra. Aqui eu vou colocar nav.gif e utilizando aquele método lá, Ctrl 1, eu vou importar aqui o image icon do JavaX Swing. Depois daqui, agora sim eu posso dizer que a minha imagem vai receber o conteúdo disso aqui. Eu digo o seguinte: imagem vai receber o objeto do tipo ImageIcon, referência. Ele tem um método chamado getImage, que ele retorna justamente, ó, o objeto do tipo image. Beleza, agora sim já está tudo direitinho. Eu também vou definir as coordenadas da minha nave. Então vamos lá, this, que essa nave vai ter a coordenada x, vamos definir aqui 100, e a coordenada y 100 também, vai ficar num ponto específico da tela.